Sua gentil contribuição é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente. Gratidão. Canal Mensagens de Luz apresenta A Vida Após a Morte. Os mistérios da desencarnação desvendados pelos espíritos, que relatam episódios verídicos, surpreendentes e emocionantes. Psicografia de Vera Lúcia de Carvalho. Episódio 14. Emília. A dor era insuportável. Não consigo descrevê-la. Era tanta que tive certeza de que sofrimento não mata. Minha doença era incurável. Tinha câncer nos ossos. E isso me fazia padecer. Havia me transformado. Antes era bonita. E agora, com muitos quilos a menos, estava magérrima, sem cabelos e com expressão de sofrimento. Causava pena. Ninguém reconhecia, naquele leito de hospital, a Emília de antes. — Você quer morrer, Emília? Perguntou meu marido. Pensei antes de responder. Sempre gostei de viver. Era disposta, alegre, animava as festas, os bingos de caridades, fazia reuniões que eram famosas e nas quais recebia amigos. Meus 2 filhos eram adultos e me admiravam. Tinham orgulho da mãe bonita que aparentava ser mais jovem. Amava meu marido e era amada. Queria viver, sim, mas como antigamente, antes da doença. Doente, minha maneira de viver mudou. Ia somente a médicos e hospitais. Estava cansada e respondi com dificuldade à pergunta do meu esposo. Sim. Ele me beijou. Meu irmão me acariciou. Dormi. Que sono estranho. Queria acordar e não conseguia. Não sentia mais as dores fortes, mas os mal-estares e os enjoos permaneceram. O que mais incomodava era não conseguir acordar daquele sono ruim. Com muito esforço abri os olhos. Estava numa enfermaria, onde não tinha aparelhos nem soro. Respirei profundamente e isso me deu um pouco de alívio. Dormi de novo. O sono me causava horror. Não queria dormir daquele modo. E assim foi por um tempo. Acordava e dormia, até que consegui ficar mais desperta. Demorei e consegui falar. Continuava na enfermaria, porém não recebia mais as visitas dos meus familiares. Era bem tratada. Sentia poucas dores, tinha enjoos e vomitava uma gosma escura. E ainda tinha aquele sono estranho. Fui melhorando e quis saber o que ocorrera comigo. Por que minha família não me visitara? Como e por que melhorava? Porque estava numa enfermaria. E as respostas que eu via me deixavam nervosa. Vomitava mais. Colocaram-me num veículo e descemos num determinado local. A enfermeira, que me amparava, explicou-me. Aqui é um local de orações, um centro espírita. Já ouvira falar de curas realizadas por pessoas médiuns. Achei que me levaram ali para me curar. Alegrei-me e prestei atenção. Gostei das orações, do carinho dos que estavam ali. Mas depois fiquei inquieta. Aproximavam os doentes dessas pessoas pertencentes ao centro espírita. Eles falavam, elas repetiam e outras pessoas as orientavam. Quis mais do que nunca acordar daquele terrível pesadelo. Mas sentia estar acordada. Chegou minha vez. Com carinho, uma mulher me fez ver a diferença que existe entre meu corpo e o corpo de quem repetia o que eu dizia. Explicaram-me o que é a morte do corpo físico para todos nós, e que eu havia mudado de plano. Chorei desesperada. Fui consolada. Voltei para a enfermaria. Fiquei apática e não quis levantar do leito. Queria ter a vida de antes, estar bem, junto de minha família e amigos. Novamente fui levado ao centro espírita. Gostei de conversar com eles, que me animaram. Senti-me melhor. Não aceitei a mudança de plano, mas
Não tinha como reverter a situação e acabei me conformando. Quando melhorei, soube que meu irmão e meu marido pediram para o médico aplicar-me uma injeção que acabasse com o meu sofrimento. Praticaram a eutanásia. Quando ele me perguntou se queria morrer, respondi que sim, mas nem desconfiei que eles fossem fazer isso. Quando estamos sentindo uma dor forte, insuportável, queremos nos livrar dela. E se achamos que a morte nos livrará do sofrimento, a resposta é sim, para cessar a dor, e não propriamente para morrer. Não queria morrer, nunca desejei. Ainda bem que a morte não é o fim, o extermínio. Não sabia, quando encarnada, o que era a morte. Nunca me preocupei em saber. Queria viver. Não queria a doença, nem o sofrimento. O medicamento que me deram me fez dormir, dificultando o desligamento do meu espírito do corpo físico morto. Como ainda tinha alguns dias na matéria, onde deveria passar pelo sofrimento, o desencarne não me deu o alívio que me daria se eles não tivessem realizado a eutanásia. Fiquei um tempo no hospital de um posto de socorro da espiritualidade. Fui me recuperando aos poucos. Fiquei meses dormindo. E não quis acreditar que havia feito a mudança de plano. Assim, fui trazida numa sessão de orientação a desencarnados. Depois, como fiquei apática, novamente me levaram a um centro espírita, nas abençoadas sessões de auxílio. Aí comecei a me sentir melhor. Volte, Emília, a ser alegre. A vida aqui é maravilhosa. Não quis discordar. Não era ruim viver ali, mas gostava de festas, de viver encarnada. Esforçava-me para me acostumar. Saber de meus familiares foi ao mesmo tempo bom e ruim. Eles estavam bem. Meus filhos haviam se casado, amavam as esposas e os filhos, e lembravam-se pouco de mim. Meu marido casou-se de novo, e era feliz. Você, Emília, tem tudo para estar bem. Esqueça a maneira que viveu quando encarnada, e aprenda a amar a vida na espiritualidade. Aconselhavam-me os novos amigos. Não foi fácil para mim a desencarnação, embora não tenha ficado vagando, nem fui para o umbral. O agora, a vida depois que meus órgãos cessaram suas funções, foi de difícil aceitação. Primeiro, sofri com aquele sono horrível, os enjoos e mal-estares. O reflexo do meu corpo doente era forte em mim. Preferia 1000 vezes ter ficado no corpo físico, mesmo com dores alucinantes, até que findasse o tempo que eu mesma havia planejado antes de reencarnar. Segundo, demorei a acostumar com a vida simples e ordeira do plano espiritual. Gostava mesmo era a vida encarnada. Minha adaptação foi lenta. Os orientadores me aconselhavam: Emília, por que você não estuda? Tente. As aulas para mim eram chatas. Nunca gostei de estudar. Quando garota, ia à escola obrigada. Leia esses livros. Mais de um? Acho que nunca leram um inteiro. Então, vá ao teatro. Fui, mas as pessoas iam para ver a peça, e eu gostava de ir para me exibir. Passei a fazer tarefas e reclamava. Coma e não ache ruim. Se não quiser, fique sem comer. A orientadora pacientemente me orientava. Emília, não fale assim. Alguém aqui já se referiu a você desse modo? Aprenda a ser educada. Era educada, só que perdi a paciência. E mudei de tarefa. Passei por umas 10. Não gosto de livros, por que tenho de organizá-los? Emília, por que você reclama tanto? O que quer fazer? Trabalhar com moda, expressei-me. Aqui não temos esse trabalho. Fui com uma equipe socorrer alguns desencarnados no umbral. Detestei. Achei o local sujo, o cheiro de lá ficou em mim, vi somente tristeza. Muitos estão aqui porque, não gostando de nada, vêm conhecer outra forma de viver. Aqui é um local desconfortável, e isso faz com que eles deem valor ao que possuem, explicou-me um socorrista. Arregalei os olhos e parei. Ou pelo menos, me contive de reclamar. Ficamos 10 dias num posto de ajuda, andando pelo umbral. Não fiz nada, somente fiquei observando. Senti nojo da sujeira e dos que ali estavam. Mas assimilei a lição. De volta à colônia,
onde estava abrigada, fui varrer os pátios e voltei a estudar. Se sentia vontade de reclamar, lembrava-me do umbral. Faz 5 anos que desencarnei. Faço outras tarefas. Estudei e achei algo que gosto de fazer. Cuidar de crianças. Estudo preparando-me para trabalhar no educandário com a garotada. Passo horas com outros orientadores e com as crianças. Ensinamo-las a dançar, cantar e brincamos com elas nos pátios. Amo a meninada. Sei que meus familiares não tiveram a intenção de me matar, mas sim de me livrar do sofrimento. Mas não é certo. Eles não agiram dentro das normas cristãs. Eu fui socorrida porque não fui má. Não agi errado com ninguém e pratiquei muitas caridades. Algumas para aparecer. Outras que ninguém ficou sabendo. Mereci ajuda também porque sofri muito com a doença. Você que ouve a minha história, dê valor à vida. É muito bom viver tanto aí no plano físico, quanto aqui na espiritualidade depois que acostumamos. Emília.